O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem assentar-se. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica, nesse dia tão bonito, em que nós temos uma visão panorâmica dos 360 graus, com um céu tão azul, com um marmoreio, uns traços de nuvens tão bonitos. Eu acredito que vocês tiveram a oportunidade de ver isso aqui fora, e está realmente um espetáculo. Sejam muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham pela nossa Rádio América e pela TV Horizonte, a rádio e a TV da Padroeira do Estado de Minas Gerais, agradecidos imensamente por estarem conosco. Caríssimos, hoje, neste quarto domingo do tempo da Quaresma, permitam-me tomar a palavra com uma inspiração. Por quê? Porque com tantas possibilidades, com tantas facilidades, com tantos recursos, por que será que nós vemos um número crescente de pessoas entristecidas? Não só entristecidas porque diante da nossa, no sentido, e aqui eu falo como nação brasileira, da nossa irresponsabilidade na vida de muitos, vemos crescer o número de contaminações e de mortes por causa do coronavírus. E com tantos recursos que nós temos, com tantas informações, não só por ir e vir, discussões que a princípio são tão vazias diante de uma complexidade tamanha que nós temos, porque nós vemos um número tão grande de pessoas sem alegria e entristecidos, além da situação do coronavírus, além disso. E talvez eu acho que esse seja um grave problema, a necessidade de estarmos e vermos um número crescente de pessoas que tenha que estar numa festa,
estar num conjunto grande de pessoas ignorando regras básicas de higiene. Diante da complexidade que nós estamos, não será um fruto de uma tristeza tamanha, de uma falta de sentido, de um vazio que nós carregamos? Mais do que simplesmente apontar o dedo agora, eu apresento uma pergunta. E parece realmente que há um número crescente de pessoas entristecidas, ainda que sorriam com tanta facilidade. Eu vejo na leitura do livro das Crônicas uma apresentação que também marca a alma do povo de Deus, e quisera eu não dizer que também marca um pouco da nossa. O livro das Crônicas apresenta que o povo que já foi tão grande, o povo que já foi tão feliz, teve sua terra, teve sua história, teve seu templo, teve sua identidade como nação reconhecida, e na narrativa bíblica eles chegam a dizer: nós somos reconhecidos por todos como uma grande nação, e nós perdemos tudo isso, tudo por quê? A começar dos nossos líderes e de nós mesmos. Começamos a ser infiéis, a multiplicar as nossas práticas, imitando a outros povos e perdendo a nossa identidade e a nossa responsabilidade. A palavra nos era dada e nós dela zombávamos. Zombávamos dos seus propagadores, difamavam-nos. Nós vimos o nosso templo ser destruído. Nós vimos a nossa terra ser dizimada. Nós vimos nossos filhos crescerem sem aprender a nossa língua. Nós nos perdemos. A falta de alegria do nosso povo é porque nós nos perdemos, diz o livro das Crônicas. Nas entrelinhas, vai dizer isso. Eles chegam a se comparar como um resto. Ora, para que serve resto? O resto de comida, depois de um tempo, geralmente, se tem um animal em casa, dá para o cachorro, para o animal. Ainda que também digam que não seja adequado, mas o resto. Eles chegam a se compreender como um resto de gente. Isso mostra um pouco da alegria que eles carregavam, reconhecer-se como resto. Porém, num determinado tempo, quando Ciro é rei da Pérsia, o Senhor move o coração deste homem, que era pagão. Mas como o Senhor, nosso Deus, é o Senhor dos senhores, nós que estávamos curvados e completamente fechados em nós mesmos, na nossa tristeza, na nossa compreensão de pequenez e insignificância, nós recebemos essa fala. Abre aspas, capítulo 23, versículo 23, do capítulo 36 do livro de Crônicas. Vai dizer: o Senhor, Deus do céu, diz, da boca de Ciro, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós pertence ao seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Essa pequena fala é muito significativa. Primeiro, o povo, quando fala de Jerusalém, não está falando somente de uma cidade, ele está falando de si próprio.
E quando na boca de Ciro diz: o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor deu-me a incumbência de construir um templo para ele em Jerusalém, que fica em Judá. Qual de vocês pertence a esse povo? Todos imediatamente se levantam e ficam atentos que o Senhor esteja com ele, que se identifica e que sabe quem é o seu Deus, e ponha-se a caminho. Ora, para nos pormos a caminho, nós não podemos ficar olhando simplesmente para a nossa pequenez, ou então para a nossa autossuficiência, que pode nos impedir de escutar. E o grande empecilho que o povo de Deus teve, ao longo de toda a história da salvação, como também a nossa grande dificuldade no tempo presente de fidelidade ao Senhor, em todas as instâncias da nossa sociedade, está marcada pela dificuldade de escutar ao Senhor e dar a Ele o crédito que deve. Por quê? Talvez porque achamos que a nossa alegria, a nossa felicidade, seja fruto simplesmente de nossas mãos. Que a nossa vida esteja completamente entregue a nossas mãos. E nada nos escapa. E nós sabemos muito bem que ela nos escapa sim. Com o passar do tempo não precisa fazer muita força. A partir de um princípio básico de maturidade, nós compreendemos que a vida que nós queremos não depende simplesmente do nosso querer. Tem tantas coisas à nossa volta. Todos nós achamos que a felicidade está aqui ou ali, mas aonde ela realmente está? Pensamos que a nossa alegria esteja lá ou cá, mas aonde ela realmente está? Essa fala do livro de Crônicas, ao dizer: quem é o povo que pertence a esse Deus? Quem se identifica como Jerusalém? O Senhor esteja com ele e ponha-se a caminho. Para se pôr ao caminho é preciso, em primeiro lugar, erguer-se e saber para onde ir, saber para onde caminhar, ter um norte, ter um sentido. E, infelizmente, me perdoem dizer, num ponto tão alto de tecnologia, com tantas informações, com tantas facilidades, com tantos recursos, me digam a verdade. Não parece que realmente nós estamos sem norte? Não parece que realmente estamos sem sentido? Para onde corrermos? A quem gritarmos? O vazio que nós vemos nas pessoas que precisam estar nas grandes festas sendo fechadas de cabo a rabo, com todo respeito, dentro de nosso país, não mostram justamente uma falta não só de sentido e de responsabilidade, não para consigo somente, mas para com os outros? Não mostra justamente a necessidade de estar em algum lugar porque não consegue ficar sozinho consigo? E ficar sozinho conosco é difícil. Afinal de contas, no silêncio do nosso quarto, no mais recôndito de nosso ser, não temos para onde fugir senão olhar para nós mesmos. Porém, esse povo, no livro de Crônicas, exulta e se alegra com essa fala. Podemos voltar para Jerusalém, mas voltar para Jerusalém não é simplesmente voltar a ocupar um lugar, porque nós podemos ocupar uma mansão, nós podemos ocupar a Serra da Piedade, nós podemos ocupar um casebre ou mesmo um barraquinho no lugar mais pobre de uma vila ou favela. Podemos ocupar esses lugares, dos mais ricos aos mais pobres, faltando ou não alguma coisa, ainda estarmos profundamente vazios. Vazios de sentido, sem a perspectiva de um horizonte, sem fé. E aqui, a beleza do que hoje nós celebramos é justamente que, como Crônicas finaliza
dizendo: ponham-se a caminho, porque o Senhor quer reconstruir. Hoje, as nossas roupas mudam de cor. A nossa liturgia quer dizer justamente isso. Ponha-se a caminho, erga a cabeça, olhe para o Senhor e deixe-se reconstruir por Ele. Mas entendamos que essa reconstrução não significa simplesmente, como é muito próprio do nosso tempo, reconstruir a minha história e a minha vontade, reconstruir os meus sonhos. De que adianta eu reconstruir os meus sonhos se eu não terei com quem partilhá-los? De que adianta eu conquistar o mundo e nele estar sozinho? De algo valerá? Sendo que aquilo que nós somos e aquilo que nós temos tem sentido quando nós podemos simplesmente, no entrelace das mãos, partilhar um pouco daquilo que somos e daquilo que temos. Voltarmos-nos para aquele que é a nossa alegria. Deixar com que Ele nos reconstrua e nos faça de novo, ter um motivo para viver. Um motivo para viver. Um sentido para percorrer as 24 horas de cada dia. Aquele que de graça, sem pedir nada, como diz a leitura da carta aos Efésios, nos deu tudo. Diz a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Mas salvos de quê? Já lhes adianto, todos nós sabemos, a morte para nós cristãos é uma passagem. Mas nós sermos realmente, hoje, de que nós devemos ser salvos? Somente do coronavírus? Sermos salvos somente dos males do tempo presente, da violência? Sermos salvos do alto índice de agressão às mulheres? Ou a qualquer outra pessoa, porque simplesmente tem uma orientação sexual diferente? Sermos salvos da ganância, sermos salvos da ignorância que faz com que uma vida, ainda que no ventre materno ou na mais avançada idade, seja considerada como descartável? Sermos salvos disso? Será que esses realmente são os nossos maiores problemas da falta de sentido no tempo presente? E será que é justamente esse o grande problema que São Paulo está apontando aos Efésios? Eu lhes adianto que não. Sermos salvos de nós mesmos, sermos salvos da nossa autossuficiência, sermos salvos da nossa indiferença, sermos salvos da compreensão de que nós podemos conquistar o mundo a qualquer preço em detrimento de qualquer pessoa. Sermos salvos de uma vida tão vazia, ainda que esteja cercada de penduricalhos. Sermos salvos do que nós somos capazes de produzir quando nós não temos norte. E me perdoem, o vazio que tantos carregam, ou a falta de sentido, ou ao mínimo da falta de consideração para aqueles que estão ao redor, não é justamente um problema muito mais sério, que é um dos grandes males do nosso tempo? Ou será que aqueles idosos que são largados nas casas de acolhida são realmente lembrados e considerados como deveriam? Ou será que a violência infantil que cresce assustadoramente é fruto somente
de alguns, ou não de uma ignorância e de uma impaciência, porque não sabemos nem mesmo lidar mais com aqueles que são pequenos e que não atendem às nossas vontades? Será que realmente não é fruto dessa falta de perceber que aquilo que eu mais quero e aquilo que eu mais preciso, aquilo que eu mais desejo, vida, não é possível ter sentido quando eu me fecho sozinho num lugar? É por graça que sois salvos de vós mesmos. E aí eu me lembro da carta do início do Gênesis. O homem, essa foi uma das primeiras leituras que nós tivemos nesse tempo da Quaresma. O ser humano, a motivação que ele tem para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, deixando de escutar ao seu Senhor, era só para que nós sejamos como deuses. E ele volta-se para si mesmo e perde a referência do seu Senhor. E daí a narrativa de toda catástrofe começa a se dar. Mas hoje, nessa liturgia, nós somos salvos mediante a fé em quem? Não é em mim. Adianto, porque eu não sou capaz de salvar-me. Muito pelo contrário, eu posso perder-me quando eu não tenho um norte, quando eu não sei para onde ir. E é para onde eu quero caminhar. É onde hoje o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 14 a 21 nos apresentam. Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz: como uma serpente fora levantada, uma serpente de bronze fora levantada no deserto, agora o Filho do Homem também deverá ser levantado. E aqui, para entendermos brevemente isso, os homens eram picados pelas serpentes no Êxodo, na narrativa do Êxodo, e quando nós somos picados por um inseto ou por uma serpente, para onde nossa atenção se volta? Para a picada, obrigado. Dá-se atenção à picada. E nós todos fomos picados e temos uma picada, uma ferida, que é símbolo da nossa autossuficiência. De uma ferida que nós carregamos do ato de nascer até o último momento de nossa vida. Uma cicatriz que está aqui, o nosso umbigo. E toda aquela pessoa que é autossuficiente, individualista, nós dizemos que é uma pessoa que pensa no próprio umbigo. E a pessoa que olha para o próprio umbigo, ela tem qual referência de vida? O que ela consegue enxergar? Senão a si mesma e um pequeno espaço ao seu redor. Agora no Evangelho de São João, Jesus falando com Nicodemos, ao dizer que na verdade Deus ama tanto o mundo que lhe dá o seu Filho único para que todo o que nele crer possa caminhar para a verdadeira vida. Ele está dizendo que como todos tinham que olhar para uma serpente, agora o nosso olhar para sabermos aonde caminhar, para onde caminhar e como caminhar está ali. No gesto sublime de quem tanto amou e deu a sua vida por nós, sem pedir nada em troca e de graça. E ao contrário de olharmos para nós mesmos, somos chamados a olhar para Ele e a seguir o seu exemplo. O exemplo que deu a sua vida por nós, para nos indicar o caminho, a fim de que, se nós realmente estamos vivendo segundo a sua vontade e nos dedicando a isso, se nós realmente queremos ter a alegria e um norte, queremos ter um sentido, a primeira coisa, sabermos que não somos o centro do universo, mas há alguém que nos deu a vida e nos deu tantas capacidades. E escutando a sua palavra, deixarmos com que aquele mandamento que ele nos dá em São João, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, na prova máxima desse amor que ainda continua a se apresentar a todos nós na imagem do crucificado, termos a coragem de olhar para a vida de frente, de cabeça erguida, e notarmos aqueles que estão à nossa volta, e sabermos que a nossa solidão não é fruto de estarmos
com 1, 2, 3 ou 4 pessoas, é porque, primeiro, nós não estamos nem conosco, e segundo, nós não estamos com Deus. Me perdoem se essa fala é dura por demais, mas não é um pouco do que vemos ao nosso redor? O descaso com a vida humana não é descaso também com aquele que dói tanto como em mim? O desejo que eu tenho de ver a Deus não deveria partir também do princípio de conseguir enxergar aqueles que estão comigo à minha volta? Porque, afinal de contas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E, enfim, nessa liturgia, nesse tempo, me perdoem, mas se nós tínhamos no ano passado como acusar, seja o governo, seja qualquer outra pessoa, ou qualquer outra instituição referente ao caos proveniente do coronavírus, esse ano nós não temos a ninguém para culpar, a não ser aqueles que por um vazio ou por uma pura ignorância no sentido mais triste possível, de displicentemente ignorar orientações básicas, ajudam com que algo que já é conhecido e que já tenha explicitamente o caminho que mostra como conduzirmos-nos a uma serenidade e a uma segurança, que é o uso de máscaras, higienização, tomar cuidados básicos, por ignorarem isso, contribuem para que um vírus pequeno e invisível circule cada vez mais e sofra as mutações necessárias para sobreviver, e que é fruto do nosso padecer. E como fruto temos o nosso padecer. A quem vamos culpar, senão a nossa própria ignorância? A quem vamos condenar, senão a nós, que não escutamos? Mas eu lhes digo, e aqui eu concluo, Deus nos amou tanto e nos apresenta: erga a cabeça, caminhe, olhe para o Senhor e, a partir de hoje, por crer nele, se comprometa com a vida de todos e viva como quem é comprometido com essa vida, para que nós sejamos salvos de nós mesmos, porque a nossa ignorância, o nosso ignorar determinadas coisas, pode fazer tanto estrago. Mas quando nós temos um norte, um princípio que nos sustenta, ainda que seja difícil, nós sabemos a quem seguir e como seguir. A quem? Aquele que nos chama a crer nele, Jesus Cristo. Como seguir? Fazendo a sua vontade, para que todos, sem exceção, tenham vida plena. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.